Muito boa noite! O tema de hoje é como ter um relacionamento com Deus. Vamos estar frisando alguns pontos bem importantes na live de hoje. Esperar o pessoal chegar. Isso aí. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paola. Bom, vamos falar então como ter um relacionamento com Deus, né? Basicamente, o que é um relacionamento, né? Relacionamento é o ato de se relacionar. E é muito interessante porque o relacionamento, ele tem o relacionamento de interesse e o relacionamento de afeto, o relacionamento de amor. Basicamente, quando as pessoas procuram ter um relacionamento com Deus, elas procuram com algum interesse. A pessoa vai se relacionar com Deus para pedir algo, né? E ela nem conhece o que Deus ama, ela não conhece o que Deus odeia. E esses são os dois pontos principais para você ter qualquer relacionamento bom. É você saber o que a pessoa ama e você saber o que a pessoa odeia. E são esses os pontos que eu vou trazer na live de hoje. As coisas que Deus ama e as coisas que Deus odeia. Para você se relacionar até com as pessoas da sua casa, do seu ambiente, você precisa estar fazendo o que elas gostam. Se você faz o que elas não gostam, acaba gerando um conflito. Quando você não segue o que a pessoa gosta. E com Deus é a mesma coisa. É um relacionamento, né? Como que eu vou ter um relacionamento com ele? Igual eu tenho com qualquer outra pessoa. Quando você chega do trabalho, o que você faz? Você vai se relacionar com as pessoas que estão inseridas no seu ambiente familiar. Você vai conversar com seus filhos, você vai conversar com a sua esposa, com seu marido. Você conversa como foi o dia. É o ato de se relacionar, conversar. E com Deus é a mesma coisa. Como se relacionar com Ele? Orando. Oração é um ponto essencial para você ter um relacionamento com Ele. Mas aí vem a questão da qualidade da oração, né? Porque o que acontece? As pessoas vão orar para Deus, só que elas pedem coisas que não condiz com o que Ele precisa, não condiz com o que Ele quer. Por isso que tem aquela frase, um versículo que diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque às vezes você tá ali orando e pedindo para ele uma coisa que não faz sentido, uma coisa que não é do interesse dele, né? Os relacionamentos, querendo ou não, são baseados por interesse. Quando você se relaciona com uma pessoa, você vai ir com algum interesse. E com Deus não é diferente. Só que cuidado, gente, tem a diferença do relacionamento interesse e o interesseiro. Que o interesseiro, ele vai querer usufruir de um bem que você tem. Agora, o relacionamento que é o interesse, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você coloca o teu filho na escola, você tem o interesse que a escola ensine ele determinado assunto. Quando você paga uma prestação, você tem o interesse que as suas contas fiquem em dia. Então, tem esse joguinho de interesse. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, pode ir mandando, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa intensificar as coisas que Deus ama e se afastar das coisas que Deus odeia. Eu vou começar a falar aqui para vocês os pontos que Deus ama e eu até vou ler alguns versículos para vocês para ficar um pouco mais claro a leitura, tá bom? Um principal ponto que Deus ama, Ele ama a justiça. Se você entrar em algo injusto, você já vai estar saindo perdendo com Deus. O versículo que diz sobre essa parte da justiça, né?
Tá em Salmos 11:7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Então, quando você começa a fazer as coisas que são justas, você vai estar agradando aos olhos dele. Você vai estar começando a criar um relacionamento com ele, entendeu? Ele vai perceber, epa, ela tá fazendo coisa que eu gosto. Ele já vai olhar para você com um olhar diferente, de uma forma diferente, né? Então, o primeiro é ame a justiça. O segundo é ame a verdade. Gente, esse negócio de mentirinha, pequenas mentiras, quem mente pequenininho mente grande, gente. Cuidado com mentira. Principalmente as pequenininhas, porque elas são as cria, né? São as pequenininhas. Se a pessoa mente coisas pequenas, ela também vai estar mentindo e omitindo coisas grandes. Então, né, o versículo que fala sobre isso é Salmos 51:6. Eis que amo a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, o ensinamento que fica aqui, não participe de mentiras. Você vai estar atrapalhando o teu relacionamento com Deus se você estiver mentindo, omitindo qualquer coisa, gente. Às vezes você pensa que a outra pessoa não vai ficar sabendo que você está mentindo, mas você não está mentindo para outra pessoa. Você está mentindo para Deus, não é para ela. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele é a verdade. Tudo que você está fazendo, ele está vendo. Até tem uma música, né? O seu amor me persegue. Para onde eu fugirei? Onde eu me esconderei? Não tem como você fugir dos olhos dele. Ele tá olhando você a todo momento. Ele tá observando tudo que você tá fazendo. Então, gente, amem a verdade e não mintam. A terceira coisa que Deus ama é a generosidade. Seja generoso. O versículo que fala sobre a generosidade está em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, ele ama quem dá com alegria e com prazer de dar. Às vezes, um exemplo perfeito, né? Todo mundo aqui já viu alguém pedindo no semáforo dinheiro, né? Se Deus tocar no seu coração, você dá com alegria. Senão você nem oferece. Se for pra você dar, vou dar aí. Nem dá. Dá se você tiver com o coração pronto para dar aquilo pra pessoa. Entende? O quarto ponto, né, é ame a obediência. Seja obediente. Um exemplo perfeito é os 10 mandamentos, né? Eu, particularmente, tento seguir todos, porque na Bíblia diz muito, né, sobre você seguir os mandamentos que Deus fez. Ele não fez à toa, né? Ele fez para ser seguido, para você ter um norte, para você saber para onde ir. E em João 14:21 fala sobre isso, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, como mostrar para Deus que eu tô amando ele? Seguindo as leis e os mandamentos que ele fez, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e meu Pai o amará e se revelará a ele. Tá em João 14:21. Então, cumpra as instruções que Deus tem colocado em sua vida. Cumpra as instruções, cumpra as leis dele, né? Tem uma frase muito legal que diz, né? Você cresce na velocidade que você obedece. Porque atrás desses mandamentos tem promessas. E quando você cumpre os princípios, cumpre as leis, ele cumpre as promessas dele, né? Ele não é falho. Ele fala e cumpre. Ele não é igual a gente que às vezes fala uma coisa e acaba não fazendo. Ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou alguma coisa na sua vida, ele vai cumprir. Pode ficar tranquilo sobre isso, que se tem alguma promessa de Deus na sua vida, se ele já prometeu a promessa para você,
Se você tá tendo intimidade com ele, tá tendo um relacionamento com ele, a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Não fica nem preocupado, só confia nele, porque ele é fiel. E é pra ele todas as coisas. Então, já entrando pegando esse gancho dessa frase, né, pra ele todas as coisas, o quinto ponto que Deus ama é as pessoas. Então, ame as pessoas. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou as pessoas de tal maneira, que ele deu o seu filho, o único filho, ele deu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama as pessoas. Cuidado para você não ferir quem Deus ama. Porque eu vou dar um exemplo aqui pra você. Você tem um filho. Vou pegar um exemplo. Eu tenho um filho. E alguém tá fazendo mal pro meu filho. Você vai ficar deixando fazer mal? Não, né? Se alguém pegar e bater no teu filho, uma pessoa que você não conhece ir lá bater no teu filho, xingar o teu filho, você vai defender? Você não vai defender? Então, com Deus é a mesma coisa. Ele defende você. Ele é o seu pai. Para você tem que entender sobre o relacionamento entre pai e filho, para você começar a ter um relacionamento com Deus. Você entende que ele é o seu pai e você começa a ressignificar essa figura paterna, porque ele é o seu pai. Então você ressignifica e trata ele como se fosse o seu pai. Você conversa com ele como se fosse o seu pai. E me diz qual filho que pede algo pro pai e o pai não atende. Ainda mais ele, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo, tudo, tudo. Por isso, tenha um relacionamento com ele. Essa figura paterna, hoje em dia, a figura paterna, ela tá muito machucada. E isso, quando você tá com a sua figura paterna machucada, acaba impedindo você de ter um relacionamento com ele, de ter esse relacionamento com Deus. Querendo ou não, acaba impactando, porque você não vê ele como um pai, você vê ele como alguém para ficar pedindo as coisas, entendeu? E não é sobre você pedir as coisas para Deus, é sobre você ter um relacionamento com ele, você conversar com ele, você chegar de noite assim, pai, ó, meu dia foi assim, eu fiz tal coisa, e foi top, foi legal. E é sobre isso, é sobre você conversar com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa normal. É você conversar com ele como eu tô aqui conversando com vocês. É você conversar com ele como você conversa com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Traga a figura de Deus como uma figura humana, porque a gente é a imagem e semelhança dele, né? Então, converse com ele como se ele estivesse na tua frente te respondendo, gente. Ele responde. Ele vai responder você. Ele não vai deixar você falando sozinho. Ele vai te dar o retorno, ele vai conversar com você da forma correta. Então, intensifique as coisas que Deus ama e se afaste das coisas que Deus odeia. Eu vou fazer uma recapitulação, então. Então, ame a justiça, ame a verdade, ame a generosidade, ame a obediência e ame as pessoas. São 5 coisas que Deus ama e que se você começar a fazer, o seu relacionamento com ele vai fluir, vai ficar muito melhor. Vai ficar uma intimidade muito boa, porque flui. Gente, ele responde você como se ele estivesse na sua frente conversando com você, como se fosse uma pessoa falando com você. E eu quero muito que vocês tenham essa intimidade com ele. Só que para isso, vocês vão ter que deixar a vida velha e vocês vão ter que começar a criar novos hábitos, que é o hábito da oração, é o hábito da leitura da palavra. Você tem que conversar com ele. Você tem que conversar. Ele é seu pai. Você tem que chegar no final do dia e falar, pai, eu fiz isso, eu senti isso. Pai, por que eu tô sentindo? Ele vai te responder. Pode ter certeza que ele vai te responder. Então, vamos lá, né? Para 7 coisas que ele odeia, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, às vezes a sua esposa, o seu esposo não gosta de comer tal coisa.
Você não vai lá e vai comprar e vai dar pra ele. É a mesma coisa com Deus. Você não vai lá e vai fazer o que ele não gosta. Porque vocês têm um relacionamento. Vocês têm um laço, uma aliança. Então você respeita as coisas que ele ama e respeita as coisas que ele não gosta que sejam feitas. E uma das coisas, né, que Deus odeia é soberba. Ele detesta o orgulho. Se você é uma pessoa orgulhosa, você vai estar com o seu relacionamento com Deus um pouco abalado. Então, não seja orgulhoso, porque o orgulho vai atrapalhar o seu relacionamento com Ele. Já entrando aqui, né, puxando, ó, pra você ver como uma coisa liga a outra, né? Aqui, o segundo ponto que ele odeia é mentira. Evite a mentira. Que já é puxando lá na frente uma coisa que ele ama, né? Dos temas anteriores que a gente disse, que ele ama a verdade. E aqui o segundo tópico é evite a mentira. Ele odeia mentira. Deus odeia a língua mentirosa. Ele odeia língua mentirosa. Pare de ficar mentindo que você comprou tal coisa, que você fez isso, que você fez aquilo, que você... Ai, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Não minta. Seja 100% transparente. Como eu disse anteriormente, você tá mentindo pra pessoa, mas você não tá você tá mentindo pra pessoa, mas Deus tá vendo que você tá mentindo. E quando você mente, você não mente pra pessoa, você mente pra ele. Então, evitem a mentira. Passem longe da mentira. A terceira coisa, né? Terceiro ponto é jamais derrame sangue inocente. Ele odeia as mãos que derramam sangue. Eu acredito que aqui ninguém vai assassinar ninguém, né, gente? Mas quando a gente entra na questão de assassinato, não é só o assassinato físico. Também existe o assassinato emocional e espiritual. Um assassinato é quando você pega o emocional de alguém e esmaga. Você começa a falar determinadas coisas que vão deixar o emocional daquela pessoa lá embaixo. É você desmotivar uma pessoa. Então, é muita coisa que tem por trás de uma simples frase, né, gente? Você parando assim pra perceber. Então, não faça assassinato nem físico, nem emocional e nem espiritual. O quarto ponto é nunca maquie o mal. Planos perversos, que é planos de mal, né, gente? Eu vou fazer mal pra tal pessoa. Eu vou planejar alguma coisa pra aquela pessoa não crescer. Não faça isso, que o teu relacionamento com Deus vai ser interferido, gente. Nunca maquie o mal. Esse é é o quarto ponto, né? Pra você ter um relacionamento com Deus. E esse é o quarto ponto que Deus odeia. Então, não maquie o mal. Quinto ponto, pessoal. Evite se precipitar para não cometer erros. Então, ele odeia quem se apressa para cometer erro. Ele te deu uma palavra, você orou, jejuou, ele confirmou, mas você foi lá e fez o que ele não pediu. Ele te deu a palavra, te deu o caminho, te mostrou a direção e você se apressou, colocou a ansiedade na frente e fez se afastar. Você fez ele se afastar. A promessa dele foi longe de você. Então, evite se precipitar. Cuidado com a ansiedade. Cuidado os ansiosos. Que às vezes Deus te dá um direcionamento, você acha que é outro e você vai, e quando você vê, você está no caminho errado. O sexto ponto. Esse ponto aqui é muito interessante. Não levantar falso testemunho. Deus odeia o falso testemunho. Gente, não patrocinem a mentira. Não sejam patrocinadores da mentira. Não falem o que não é verdade. Não fortaleçam a fofoca e a mentira. Porque você dá falso testemunho, você também está provocando a fofoca, né? Que o povo brasileiro já tem como cultura a fofoca ser algo, uau! Nossa, fofoca.
Então, Deus não gosta disso, Ele não gosta da mentira, Ele não gosta da fofoca. Não levantem falso testemunho. Então, pessoal, 6º ponto, viu? E o 7º ponto que Ele odeia é semear a discórdia. Então, não jogue uma pessoa contra outra pessoa. Você vai estar jogando Deus contra você quando você joga uma pessoa contra outra. Então, cuidado, pessoal. Se vocês querem ter um relacionamento com Deus, vocês vão precisar investir tempo. Investir tempo como você investe tempo na sua família, como você investe tempo conversando com o seu pai, com a sua mãe. É investir tempo como você conversa com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. E tempo e oração. Jesus, eu vou dar um exemplo bem legal aqui. Jesus, quando todos os outros discípulos estavam dormindo, ele estava acordado, jejuando e orando. Por isso que o relacionamento dele com Deus era tão forte. É tão forte, né? Porque ele passa tempo com Deus. Ele jejua, ele ora. Enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava orando. Ele estava conversando com o Pai. Então, gente, dediquem tempo para Deus, que Ele vai dedicar tempo em cima de vocês também. Ele que escolhe vocês. Então, invistam o tempo em cima dele, tá bom? Só fazendo uma recapitulação, então, para ficar bem relax na cabeça de vocês. As coisas que Deus ama são 5. Ama a justiça, Ele ama a verdade, a generosidade, a obediência e as pessoas. E as coisas que Deus odeia são 7, né? Que eu trouxe aqui pra vocês. Que é soberba, mentira, derramar sangue. Gente, lembrando que esse derramar sangue é você matar uma pessoa tanto no físico, mas eu acredito que ninguém vai fazer isso. É matar a pessoa no físico, no emocional e no espiritual. Não maquiar o mal. Evite se precipitar, né? Precipitar para não cometer erros e não levantar falso testemunho. Esses são os pontos que vocês precisam saber para estar se conectando com o Pai e tendo um relacionamento com Ele. Eu peço encarecidamente, gente, coloquem tempo e oração em cima dele, que Ele vai recompensar vocês. Esse relacionamento vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais consistente, que você vai chegar e vai conversar com Ele e como se fosse uma pessoa normal. Trate ele como ele se fosse uma pessoa normal. Porque ele é. Ele é, gente. É só vocês que não estão querendo acessar ele. Porque ele tá ali. É só vocês abrirem a porta. Eu vejo muita gente que tem a Bíblia em casa e deixa a Bíblia assim aberta na palavra. Só. Assim não, gente. Não vai ter relacionamento com ele fazendo isso. Você tem que pegar a Bíblia, tem que ler. Gente, eu peço encarecidamente que vocês possam ter relacionamento com ele. E eu oro para que todos vocês possam entender o que ele quer para a vida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar, gente. Tô gostando de ver vocês interagindo comigo. O pessoal tem bastante preconceito de fazer live porque acha que vai ficar falando com o celular e acha meio estranho. Isso é um bloqueio que eu tô desbloqueando aí. Inclusive, relembrando que essa semana vai ter live todo dia, né? Conto com a presença de vocês aí para poder transbordar na vida de vocês. Eu posso não ser a pessoa mais sábia do mundo, né? Não posso ter conhecimento de todas as coisas, mas eu quero poder transbordar o pouco que eu sei. E eu não quero deixar mais ninguém morrer porque eu deixei de falar. Então, falem, porque alguém nesse exato momento pode estar morrendo porque você não está falando e não está levando a palavra que ele colocou no seu coração para você lembrar. Não morra cheio, morra vazio. Transborde tudo que você sabe na vida das pessoas. Às vezes, um exemplo que eu vou dar pra vocês. Você sabe ler e escrever? Acredito que sim, né? Porque você tá mexendo aí, você deve saber. Tem pessoas que não sabem ler e escrever. E eu sei que você pode ensinar. Eu acredito em você mais do que você mesmo se acredita. Então, transborde. O pouco que você sabe é muito pra quem não sabe nada. Transbordem, gente.
Eu vou encerrar aqui a live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês. Incrível. E, pessoal, transbordem. Transbordem. Invistam em Deus, que Ele vai investir em você. Quando você cumpre os princípios, Ele cumpre as promessas. Quando você cumpre princípio, Ele cumpre promessa. Deixa eu ver aqui o comentário da Isa. Pode, não é errado. É a forma de você se expressar com Ele. Pode conversar com Ele escrevendo. Eu também, no começo, quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, eu não sabia o que falar, não sabia o que orar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Gente, eu não tinha noção de como conversar com Ele. E no começo eu escrevia. Mais pra frente, eu vou até divulgar algumas das cartas que eu tenho escrito, que eu escrevia pra Ele. Eu tenho alguns e-mails registrados também de conversas com Ele. E é muito legal porque você escrevendo, você também tá profetizando. Então o teu relacionamento com Deus não vai ser abalado porque você tá escrevendo, porque é a sua forma de se comunicar com Ele. Mas não pare. Invista tempo, oração. Invista tempo. O principal é você investir tempo dele. A forma que você vai investir aí é com você. Mas seguindo o que Jesus fazia, era a oração, né? Gente, vou encerrar, senão eu não encerro, porque tá muito legal aqui ficar com vocês. Muito obrigado pela presença e ótima noite pra todo mundo, pessoal. Obrigada aí.